Suplício, do latim supplicium, oração pública aos deuses, ligado também ao significado de inclinar-se, dobrar-se. Formado por sub, abaixo, mais plicare, dobrar. Normalmente, a oração era acompanhada de uma vítima, de uma morte ou de uma tortura. Que as penas sejam moderadas e proporcionais aos delitos, que a morte só seja imputada contra os culpados assassinos e sejam abolidos os suplícios que revoltem a humanidade. Protestar contra os suplícios na segunda metade do século XVIII se torna mais comum, principalmente dentre a elite intelectual da época. Passa a existir a necessidade de punir de outro modo, eliminar o conflito físico do Estado com o condenado. O suplício se torna intolerável na perspectiva do povo, sendo símbolo da desproporcionalidade entre a justiça armada e o povo ameaçado pela mesma. A engrenagem entre o povo e o príncipe passa a ser o carrasco, a morte passa a ser universal, uma lei para todos. A necessidade do castigo sem suplício surge da ideia de respeitar a humanidade do criminoso. No século XIX, o homem encontrado no criminoso se torna alvo da intervenção penal, objeto de tentativas de corrigir e transformar. Mas no século XVIII, em pleno ápice do iluminismo, a pena se preocupa com o limite, a fronteira do poder de punir, o ponto em que se passa a ferir a humanidade. Mas como essa busca pelo limite da humanidade se tornou a justificação moral da reforma dos castigos? Por que essa insistência quase lírica por castigos que fossem humanos? Como se articulam os dois elementos sempre presentes na busca por penas suaves, medida e humanidade? Os grandes reformadores como Beccaria, Servan e Dupaty são glorificados, porém, temos que valorizar também o processo histórico que causou essa reforma. Estudando os artigos judiciários do século XVIII, percebe-se um movimento duplo. Os crimes estavam perdendo a violência, enquanto as punições, reciprocamente, reduziam sua intensidade. Desde o final do século XVII, os crimes contra a propriedade passam a ser mais comuns do que aqueles que apresentam algum tipo de violência física. Os até então comuns bandos de criminosos passam a ser mais perseguidos, sendo obrigados a se desassociarem e evitarem maiores riscos. A criminalidade deixa de ser ligada às massas para se tornar uma criminalidade das bordas e margens. A suavização dos crimes ocorre antes da suavização das leis. Não se pode esquecer o que essa modificação teve como base. Na época, vivia-se um forte crescimento demográfico, uma elevação geral do nível de vida e uma multiplicação das riquezas, além de uma organização mais clara das leis e o desenvolvimento de uma polícia institucionalizada. Mas essa transformação significa uma mudança no campo do espírito e da subconsciência? Com maior certeza, se pode dizer que ela significa uma adaptação. Adaptação por parte dos encarregados de vigiar o comportamento cotidiano das pessoas. Adaptação da política a respeito do corpo social. O que se define não é um respeito novo pela humanidade, pois os suplícios ainda ocorriam, mesmo que em casos de crimes leves, mas sim uma justiça mais inteligente e consciente da sociedade. O discurso crítico dos reformadores atacavam o excesso de castigo, mas não um excesso ligado ao abuso de poder de punir, um excesso ligado à irregularidade da justiça. O exercício da justiça, na época, possuía toda uma série de fatores que o tornavam incerto. Há uma série de irregularidades. São inúmeras as instâncias de justiça penal, impedindo a mesma de ter uma base única, e são inúmeras também as justiças da época. A justiça do rei, a dos senhores, a dos policiais, todas acabavam se neutralizando. Essa confusão tornava a justiça penal extremamente lacunosa, devido aos conflitos internos, aos interesses particulares e, principalmente, devido às intervenções do poder real. A má organização do poder e não a crueldade das penas é o verdadeiro alvo das críticas dos reformadores. A paralisia da justiça da época estava ligada com a má distribuição do poder e sua concentração em pontos descontínuos. Essa problemática do poder encontra sua origem no superpoder monárquico. O direito de punir era poder pessoal do soberano, e sendo assim, cabia a ele atribuir esse poder a seus agentes de maneira quase discricionária. O objetivo da reforma
não era exatamente fundar um novo direito de punir, baseado numa equidade, mas sim estabelecer uma distribuição mais funcional do poder de castigar, que ele fosse mais contínuo e atingisse todas as esferas do corpo social. O objetivo não era punir menos, mas punir melhor. Para entendermos a reforma do direito criminal de maneira certa, devemos perceber que ele se originou não no dualismo entre grupos sociais opostos, ou nos filósofos inimigos do despotismo e amigos da humanidade. Eles tiveram sua parcela de participação, mas não foram só eles. Um projeto global de uma nova distribuição do poder de punir e uma nova divisão de seus efeitos encontra sua origem em muitos interesses diferentes. Em uma sociedade baseada completamente na estratificação social, é presumível assumir que cada estrato social tinha uma margem diferente de ilegalidade tolerada. Porém, além disso, a não aplicação da regra era a condição do funcionamento político e econômico das sociedades. A nobreza e o clero tinham suas vidas baseadas inteiramente em privilégios. Contudo, a segunda metade do século XVIII, a criminalidade, que até então era reservada em sua maioria aos direitos, como o não pagamento fiscal, com o aumento geral da riqueza, volta-se aos bens. Inicia-se uma crise da ilegalidade popular, que passa a se voltar não mais apenas para a sobrevivência, evitando abusos por parte dos estratos mais elevados. Torna-se uma ilegalidade dos bens, surgindo então a necessidade de puni-la. É preciso, então, controlar e codificar todas essas práticas ilícitas relativamente novas. As infrações precisam ser definidas e punidas com segurança, principalmente as que surgem com as modificações sofridas pelo desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens passa a ser diferente da ilegalidade dos direitos. E essa divisão corresponde a uma divisão de classes, pois a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens, enquanto a burguesia se reserva a bular suas próprias leis em busca do lucro. Essa nova redistribuição das ilegalidades acarreta uma nova distribuição do judiciário. Aos crimes dos bens, como roubo, os tribunais ordinários, os castigos. Aos crimes dos direitos, como evasões fiscais, jurisdições especiais, transações, multas atenuadas. Resumindo, a reforma penal nasce da junção entre a luta contra o superpoder do soberano e a luta contra uma sociedade baseada em ilegalidades conquistadas e toleradas. A crítica aos suplícios teve uma importância fundamental na reforma penal, pois era uma figura onde se uniam, de forma pública, o poder ilimitado do soberano e a ilegalidade sempre desperta do povo. O sistema penal precisava deslocar seu objetivo e mudar sua escala, definir novas táticas para atingir uma criminalidade mais difusa no campo social, regularizar e universalizar a arte de castigar, homogeneizar seu exercício. Essas são as razões essenciais da reforma penal do século XVIII. Essa nova estratégia é facilmente formulada na teoria do contrato social. Supõe-se que o cidadão tenha aceito de uma vez por todas, com as leis da sociedade, também aquela que poderá puni-lo. Isso torna o criminoso um elemento paradoxal. Ao mesmo tempo que ele rompeu com o pacto e é, portanto, inimigo da sociedade inteira, ele ainda participa da punição. O menor crime ataca toda a sociedade, e toda a sociedade, inclusive o criminoso, está presente na menor punição. O direito de punir desloca-se da vingança do soberano à defesa da sociedade, mas mesmo nesse deslocamento, ele ainda se baseia em elementos tão fortes que se torna quase mais temível. O criminoso passa a ser inimigo da sociedade, e isso impõe a ele penalidades maiores ainda, pois é ele contra todo o corpo social, que possui todo o direito de puni-lo. Existe aí a necessidade de colocar um princípio de moderação ao poder de castigar. O princípio da moderação das penas surge, em primeiro lugar, de um grito do corpo que se revolta ao ver, ao seu imaginar, crueldades demais. A formulação do princípio de que a penalidade deveria permanecer humana é feita em primeira pessoa, como se atingisse aquela que fala, como se o corpo do teórico ou do filósofo sentissem diretamente a fúria do carrasco. O sofrimento a ser evitado ao se atenuar as penas não é o do criminoso, mas sim daqueles que observam ou sentenciam.
Misericórdia para essas almas doces e sensíveis, sobre quem esses horríveis suplícios exercem uma espécie de tortura. O que se precisa moderar e calcular são os efeitos de retorno do castigo sobre aquele que pune. Em matéria de pena, o mínimo passa a ser ordenado pela humanidade e aconselhado pela política. Para compreender melhor essa lógica, pode ser usado um exemplo do caso extremo, um crime hediondo enorme que violasse ao mesmo tempo todas as leis mais respeitadas. Esse crime aconteceria em circunstâncias tão extraordinárias e um segredo tão absoluto que seria o único, nunca mais poderia ser repetido. Ninguém poderia ter ele como exemplo. Como um crime como esse deveria ser punido? De acordo com que medida? Que utilidade poderia ter um castigo nesse caso? Se deixarmos de lado o dano propriamente material, que não pode ser revertido, o verdadeiro mal de um crime é a desordem social que ele induz, o escândalo, o exemplo, a incitação. Para ser útil, o castigo deve ter como objetivo as consequências do crime. Deve-se calcular uma pena não em função do horror do crime, mas de sua possível repetição. Visar não a ofensa passada, mas a ordem futura. É preciso punir exatamente o suficiente para impedir. A partir dessas ideias de suficiência, tem-se técnicas dos sinais punitivos em 5 ou 6 regras mais importantes. Regra da quantidade mínima. Basta que o mal que o castigo cause apenas ultrapasse o bem trazido pelo crime ao infrator. Regra da idealidade suficiente. Representação da pena deve ser maximizada, não só a realidade corpórea. Regra dos efeitos laterais. Pena como efeito mais intenso naqueles que não cometeram a infração. Exemplos da escravidão perpétua de Beccaria. Regra de certeza perpétua. Diz respeito à associação crime e castigo. Leis claras, acessíveis e publicadas, no caso escritas. Monarcas sem direito de misericórdia. Leis inexoráveis e executores inflexíveis. Mais vigilância e exposição. Regra da verdade comum. Fim de meias provas e verdades. Inteira comprovação do delito. Regras da especificação ideal. Qualificação de todas as infrações. Código. Castigo levando em conta a natureza do infrator, já que a individualização gera um código bem adaptado. Passa a existir 2 linhas de objetivação do crime e do criminoso. Criminoso designado como o inimigo de todos e a necessidade de medir, de dentro, os efeitos do poder punitivo. Tais processos de objetivação nascem do poder e da distribuição do seu exercício. O poder ideológico fica suspenso e é substituído por uma nova anatomia política. Esse novo contexto recruza as linhas divergentes de objetivação, a do criminoso do lado natureza versus natureza e a do controle da delinquência por uma moderação das punições. É assim que se dá, a princípio, a substituição de uma semiotécnica punitiva por uma nova política do corpo. Mas até que ponto houve de fato o surgimento de uma nova política em relação ao corpo e às punições? Como parte de sua campanha, a Anistia Internacional encomendou uma pesquisa global para medir a postura através do mundo em relação à tortura. A pesquisa detectou que 44% dos entrevistados, de 21 países de todos os continentes, temem que estariam em risco de serem torturados caso fossem levados em custódia em seu país. Mais de um terço, 36%, ainda acredita que a tortura pode ser justificável em certas circunstâncias. Nos últimos 5 anos, a Anistia reportou tortura e outras formas de maus-tratos em, no mínimo, 141 países de todas as regiões do mundo, praticamente todos os países em que a organização opera. A natureza confidencial da tortura indica que o número de países em que ela é praticada é, muito provavelmente, maior. Desde 1984, 155 países ratificaram a Convenção contra a Tortura das Nações Unidas. 142 deles são analisados pela Anistia Internacional. Em 2014, a Anistia observou que pelo menos 79 desses estados ainda praticam tortura, sendo mais da metade deles parte da convenção que a organização relata. Outros 40 estados das Nações Unidas não adotaram a convenção. Não precisamos ir muito longe em dados e estatísticas para observar que ainda há muito o que se mudar, e que a lógica dos suplícios ainda se encontra presente.